Oi, gente! Então, continuando a nossa série de vídeos sobre os invertebrados, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os artrópodes. Os artrópodes, tá? A palavra, ela deriva do grego artros, que vai significar articulação, e podos, que significa pé. Então, é pés articulados, tá? Vai significar pernas articuladas. E ela se refere a uma característica típica desse grupo que vai diferenciar eles dos demais invertebrados, tá? Esse filo, ele vai reunir milhões de espécies descritas que desenvolveram, tá? Diferentes adaptações para viver em diversos ambientes, tá? E os cientistas, eles estimam que exista mais de 10 milhões de espécies de artrópodes, mas a maioria ainda não é conhecida. O corpo dos artrópodes, ele é segmentado e ele vai apresentar também simetria bilateral, tá? Só que nem todos esses segmentos eles vão ser iguais. Alguns deles vão se unir e vão formar regiões maiores com funções especializadas, como por exemplo a cabeça, o tórax e o abdômen. Em alguns casos, o tórax e a cabeça eles vão se fundir, constituindo a região que a gente chama de cefalotórax, tá? Como a gente pode ver aqui, o exemplo nessa foto. A gente tem um artrópode que tem cabeça, tórax e abdômen e um artrópodes onde o tórax e a cabeça se fundiram formando o cefalotórax e depois o abdômen, tá? Os artrópodes, gente, eles vão ter diversas apêndices, tá? Que são apêndices articulados, que são as pernas, as antenas e os componentes do aparelho bucal. Além desses apêndices articulados, eles vão apresentar exoesqueleto de quitina. A quitina, ela é um tipo de açúcar insolúvel em água, tá? Esse exoesqueleto, ele vai revestir o corpo do animal, dando sustentação e protegendo ele dos perigos externos. O exoesqueleto, ele também vai evitar que o animal ele perca água por desidratação. Então, ele constitui uma importante adaptação ao ambiente terrestre para esses animais. Embora esse exoesqueleto ele seja muito rígido e resistente, ele não vai impedir a mobilidade desse animal, porque ele é formado por placas, o que vai permitir a articulação e o movimento. Só que ele limita o crescimento do animal. Então, para que um artrópode ele possa crescer, durante o desenvolvimento dele, o exoesqueleto ele vai ser abandonado e outro maior vai ser formado no lugar dele, tá? Essa troca a gente chama de muda ou equidise, e ela vai ocorrer várias vezes ao longo do desenvolvimento dos artrópodes, até que eles se tornem adultos. Quando o animal ele perde esse exoesqueleto, até que se forme outro, ele vai ficar muito vulnerável a qualquer perigo que tenha no ambiente. Por quê? Porque ele não vai ter esse exoesqueleto para proteger ele. Então, assim, os artrópodes, tá? Eles não vão apresentar crescimento contínuo. Ele vai ocorrer apenas em alguns momentos e o animal mantém o seu tamanho até a muda seguinte. Então, como a gente viu, tá? Os artrópodes eles vão representar o filo de animais com o maior número de espécies conhecidas pelo ser humano. E a gente vai estudar 3 principais grupos: os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Mas antes, a gente vai ver um videozinho de como funciona essa equidise que os artrópodes realizam. Sei que alguns de vocês vão achar bem nojento, bem estranho, mas eu acho fascinante, tá? Eles conseguirem fazer isso para que eles possam crescer. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os nossos insetos, tá?
Os insetos, eles constituem o grupo com maior número de espécies e eles vão apresentar uma diversidade enorme de formas e cores, tá? A maioria das espécies de insetos, ela vive no ambiente terrestre, tá? Mas existem algumas espécies aquáticas. São exemplos de insetos as formigas, os cupins, as borboletas, os mosquitos e as baratas. São consideradas espécies aquáticas os insetos que eles passam pelo menos um estágio da sua vida no ambiente aquático, como por exemplo as libélulas, os mosquitos e a barata d'água. O corpo dos insetos ele vai se dividir em cabeça, tórax e abdômen. As asas, quando presente, elas vão se localizar lá no tórax, tá? Onde também vão se encontrar 3 pares de pernas. Na cabeça, a gente vai encontrar um par de olhos, um par de antenas e o aparelho bucal, que vai ser diferente de uma espécie para outra. Muitas espécies de insetos também elas vão apresentar asas de diferentes tipos, tá? Que vão auxiliar na procura de recursos para sua sobrevivência e na fuga de predadores. Essa característica torna os insetos os únicos invertebrados capazes de voar, tá? As antenas dos insetos, elas desempenham um papel importante na percepção do ambiente, tá? Porque elas vão captar os odores e são sensíveis ao toque. E assim como ocorre com as asas, tá? Entre os insetos, há também grande diversidade de antenas que vão variar de acordo com as adaptações das espécies do ambiente. Então, vamos começar falando dos aracnídeos, tá? Esse grupo, ele vai reunir as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos, tá? Que são animais terrestres e predadores. Também tem espécies que vão parasitar outros animais, incluindo os humanos, e também podem causar doenças. O corpo dos aracnídeos ele vai se dividir em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, ele vai apresentar 4 pares de pernas, tá? Só que ele não possui antenas. Esses animais, eles vão possuir um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Os pedipalpos, eles são estruturas que podem apresentar diversas funções, como a percepção sensorial do ambiente ou ação mecânica para imobilizar as presas. E as quelíceras, elas vão permitir a manipulação da presa quando ela é capturada, mas ela também pode exercer o papel de inoculação da peçonha, no caso das aranhas. Nos escorpiões, há uma parte que é mais estreita no pós-abdômen, na qual vai se encontrar o ferrão, que abriga a peçonha. As aranhas, elas vão apresentar na região posterior do abdômen as fiandeiras, tá? Que vão ser estruturas associadas à produção dos fios de seda, com quais esses animais eles vão tecer as suas teias e os seus ninhos. As teias elas vão desempenhar papel importante na estratégia da captura de alimento. E tanto os escorpiões como algumas aranhas, eles podem ser extremamente perigosos para os seres humanos, tá? Nos ácaros, a gente não percebe a divisão do corpo, tá? Então, vai formar uma estrutura única. No ambiente doméstico, eles vão estar presentes nas almofadas, cobertores, colchões e tapetes, entre outros locais. E eles são os principais responsáveis por algumas doenças alérgicas, como a asma, a rinite e a dermatite, tá? E, além disso, muitos deles são ectoparasitas, assim como os carrapatos. Vou assistir 2 videozinhos, tá? Um videozinho é sobre a aranha bolhadeira, que é o primeiro vídeo, que ele não vai estar tendo legenda, tá? Mas ele é bem fácil de entender. E o segundo vídeo é sobre a aranha pavão e ele vai ter legenda. Então, vamos lá. Another champion in the realm of chemical deception is the bolus spider. She takes a proactive approach to catching prey, dangling a silken thread from her outstretched leg, like a medieval flail or a bolus. The head of her weapon, in lieu of a lead ball, is a blob of sticky thread.
To lure a male moth into range, the bolus spider cleverly mimics the smell or pheromones of a female moth. Swooning into range, the male is struck with the bolus. The spider reels in its prey and delivers a deadly bite. E agora a gente vai ver o vídeo da aranha mais fofinha do mundo. Não é, gente, a coisa mais fofinha que vocês já viram? Pra mim é. Então agora vamos falar dos crustáceos. Os crustáceos, eles são tipicamente de ambiente aquático, tá? Mas a gente tem algumas espécies que vão viver em terra úmida, como o tatuzinho de jardim, tá? Ou tatuzinho de quintal, que é encontrado em jardins. Dos aquáticos, a maioria vai ser marinha, mas a gente vai ter alguns que vão viver em água doce ou em água salobra, tá? A água salobra, ela apresenta mais sais dissolvidos que a água doce, mas menos que a água salgada, por isso esse nome, tá? E a gente também vai ter representantes que vão ser sésseis. O que quer dizer? A gente já viu essa palavra lá nos quinidários e nos poríferos, tá? São seres que vivem fixos em algum substrato, geralmente rochas, como por exemplo as cracas, tá? Então as cracas são os animais sésseis do grupo dos crustáceos. De maneira geral, o corpo dos crustáceos ele vai se dividir em cefalotórax e abdômen, tá? Ele vai apresentar sempre 2 pares de antena e geralmente 5 pares de perna, tá? Mas esse número ele pode variar. E o seu exoesqueleto ele vai possuir carbonato de cálcio, o que vai fazer com que ele tenha uma dureza e rigidez. Essas características elas vão ser bem marcantes em alguns crustáceos, tá? Como por exemplo os camarões, os siris e as lagostas, tá? E a existência de 5 pares de pernas nesses animais, ela vai permitir que eles andem no fundo do oceano à procura de alimento e de abrigo. Os crustáceos também eles vão apresentar um tamanho bastante variado. A gente vai ter espécies microscópicas como os copépodes, que vão constituir o zooplâncton de ambientes aquáticos, e espécies que chegam a medir mais de 1 metro de comprimento, como o caranguejo dos coqueiros. Vou falar agora um pouquinho sobre os órgãos e os sistemas dos artrópodes, tá? O sistema digestório dos artrópodes, ele é completo. Então, o que quer dizer isso? Ele possui boca e ânus. O grupo, ele apresenta uma grande diversidade de peças bucais, tá? Que vai ter relação direta com os hábitos alimentares deles. A respiração nos artrópodes, ela também não vai ocorrer da mesma maneira em todos os grupos, tá? Os insetos, eles têm sistema respiratório do tipo traqueal. As traqueias, elas vão retirar o ar diretamente do ambiente por meio de pequenos poros no corpo e vão distribuir o gás oxigênio aos tecidos. Então, o sangue ele não participa das trocas gasosas. A respiração traqueal, ela também vai ocorrer nos aracnídeos, tá? Só que nesse grupo, há aqueles que dependem das estruturas chamadas filotraqueias, tá? Que são pulmões foliáceos.
para respirar. As estruturas, elas vão ter uma face que vai ficar em contato com o ar e outra que vai receber o sangue para transportar os gases. Já os crustáceos, geralmente eles vão realizar a respiração branquial, na qual as brânquias, tá, que vão estar localizadas nos dois lados do cefalotórax, vão retirar o gás oxigênio dissolvido na água. O sistema circulatório desses animais, ele é aberto, ou seja, o sangue ele abandona os vasos e ele banha diretamente os tecidos, por isso a gente chama de hemolinfa. Dependendo do grupo de artrópodes, o sangue ele não vai ser responsável pelo transporte de gás oxigênio, apenas vai transportar os nutrientes. O sistema excretor dos artrópodes, tá? Ele difere um pouco entre um grupo e entre outro grupo. Nos insetos e nos aracnídeos, a excreção ela é relacionada pelos túbulos de Malpighi, tá? Que são tubos finos e longos que vão desembocar no intestino. Em alguns aracnídeos, a excreção ocorre por meio de glândulas coxais, que vão estar localizadas na base das pernas. E nos crustáceos, as glândulas antenais, situadas na cabeça, vão retirar as excretas do sangue e vão eliminar elas por poros presentes na base das antenas. O sistema nervoso dos artrópodes, ele vai ser formado por gânglios ligados ao longo do corpo animal. Então, vai ter uma grande concentração desses gânglios na região da cabeça, formando uma massa. Além disso, os artrópodes eles são dotados de órgãos sensoriais táteis e olfativos, como as antenas, as cerdas e os olhos, que podem ser compostos ou simples. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Mostrando como seriam os órgãos e os sistemas dos artrópodes. E vamos falar então da nutrição destes animais, tá? A gente vai ter espécies de artrópodes carnívoros, hematófagos, herbívoros e detritívoros, tá? As estratégias para obter esse alimento, elas vão variar desde a busca ativa com ou sem o uso da peçonha até o parasitismo, tá? E o tipo de aparelho bucal que o animal apresenta, ele vai estar diretamente relacionado com os seus hábitos alimentares, tá? Então, nos insetos, a gente tem uma variedade dessas estruturas, conforme a gente vai ver nas fotos, tá? Então, a gente vai ter o aparelho bucal sugador, que ele vai ter uma forma de tubo oco enrolado, que vai se projetar para sugar o alimento, tá? Então, as borboletas são um exemplo desse grupo, e elas vão se alimentar sugando o néctar das flores. O outro tipo de aparelho bucal é o lambedor, que vai ter um prolongamento tubular que vai absorver o alimento, tá? As abelhas, então, elas são um exemplo de insetos que vão se alimentar dessa forma. O outro tipo é o picador-sugador, tá? Que é um aparelho bucal em formato de tubo, que ele vai perfurar a superfície do organismo e vai sugar substâncias que vão servir de alimento para ele. Um exemplo são os mosquitos, que vão utilizar essa estratégia para se alimentar de sangue de outros animais. E por último, a gente tem um aparelho bucal mastigador, onde esse animal ele vai ter mandíbulas que vão ser capazes de cortar folhas, tá? Essa estratégia, então, ela é utilizada, por exemplo, pelos gafanhotos. Os artrópodes, gente, então, eles vão apresentar sexos separados e vão se reproduzir de forma sexuada. A fecundação, ela pode ser externa ou interna, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No desenvolvimento direto, os filhotes eles já vão nascer semelhantes aos pais. E no indireto, o animal vai passar por uma série de transformações que a gente denomina metamorfose antes que ele atinja a vida adulta. A maioria dos insetos ela vai sofrer metamorfose, tá? Então, de acordo com a espécie, a metamorfose pode ser total, né? Nesse caso, vai existir uma fase larval, como nas borboletas, nos besouros e nas moscas, ou parcial, quando não tem fase larval, mas sim uma forma jovem que a gente chama de ninfa, como ocorre, por exemplo, com os gafanhotos, as libélulas e as baratas, tá? Mas o que é essa fase larval? A fase larval é a fase em que o ser vivo ele está se desenvolvendo, tá? E ele vai se transformar em um adulto, passando por um processo de metamorfose. E nessa fase,
o animal ele não é capaz de se reproduzir. Nas espécies em que não há metamorfose, então a gente não vai ter fase larval nem ninfa, tá? Como é o caso, por exemplo, das traças, tá? Então, primeiro aqui nessa imagem, a gente tem uma representação que está mostrando para vocês a metamorfose parcial de uma barata, tá? E a gente depois tem uma representação embaixo de um desenvolvimento de uma traça. Muitos crustáceos, gente, eles vão ter sexos separados, tá? Mas vão existir espécies hermafroditas, como por exemplo as cracas, tá? A fecundação, ela é interna e cruzada, mesmo nas espécies hermafroditas, tá? E o desenvolvimento geralmente é indireto. Em alguns artrópodes, como insetos e aracnídeos, pode haver dimorfismo sexual entre os indivíduos, tá? E além disso, alguns vão ser vivíparos, ou seja, os embriões vão se desenvolver dentro do corpo da mãe e já vão nascer com aspecto de adulto. Esse é o caso, por exemplo, dos escorpiões, tá? Onde a ninhada ela vai ficar nas costas da mãe até que ela consiga se alimentar por conta própria. Os artrópodes, então, eles são utilizados como alimento, tá? Para diversos seres vivos e eles também se alimentam de muitos outros seres vivos, o que vai colaborar para a manutenção do equilíbrio ecológico. Eles também desempenham um papel muito importante, tá? Um papel ecológico muito importante, porque eles são responsáveis pela polinização, que é o transporte do pólen da maioria das plantas que vão possuir flores. Sem esses animais, a reprodução de diversas plantas ela estaria ameaçada, tá? Só que em contrapartida, muitas espécies de insetos que se alimentam de plantas, elas podem vir a devastar plantações inteiras e se tornar pragas, causando grandes prejuízos econômicos. Alguns insetos e carrapatos, eles também transmitem doenças para outros animais, incluindo os seres humanos. São exemplos de doenças cujos vetores são os insetos: a dengue, a filariose, a doença de Chagas, a peste bubônica, a malária e a febre amarela. A febre maculosa, gente, ela é uma doença transmitida por carrapatos. Os ácaros, por sua vez, eles podem provocar doenças como a escabiose, também conhecida como sarna, além de várias alergias respiratórias. Outro exemplo muito importante é a fabricação das fibras sintéticas de materiais que são inspirados nas teias das aranhas, tá? Essas fibras elas vão ser flexíveis, leves e resistentes, e elas podem servir de matéria-prima para produzir componentes plásticos de avião, fios para suturas cirúrgicas, colete à prova de balas mais leves, para-choques de carros, entre outros, tá? Então, aqui a gente acabou o filo dos artrópodes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijos e fiquem com Deus!